Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Nós hoje vamos finalizar a carta 8. Se você quer adquirir o livro físico, já sabe, o link ele vai estar aí na descrição. É um livro maravilhoso para se ter em casa, para você sempre revisitar essas cartas quando tiver necessidade. Eu já vou te pedir, então, antes da gente começar, para você dar o seu like aqui nesse vídeo, se você está gostando aí da leitura das cartas de Cristo, e te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu tento trazer aqui conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência, tudo que envolve esse mundo místico e espiritual que nos rodeia. Também adoro receber sugestões de conteúdos de vocês. Se vocês quiserem que eu crie um vídeo de algum tema, deixem aí nos comentários que eu vou adorar produzir ele para vocês, tá certo? Então, recadinhos dados, vamos começar? Voltando à sua meditação. Em primeiro lugar, antes de tentar entrar em um estado meditativo, memorize a seguinte prece, de maneira que as palavras se tornem as suas próprias. Quando estiver perfeitamente relaxado, comece sua meditação com essa prece. Diga devagar e visualize o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de seu ser. Enquanto diz essa prece, seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas. A prece agora. Abre parêntese. Pai, Mãe, Vida, tudo maiúsculo. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, tudo maiúsculo, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor, tudo maiúsculo. Sei que meu propósito final é te expressar, tudo maiúsculo. Quando falo contigo, sei que tu és perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, tudo maiúsculo, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que, quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu, tudo maiúsculo, entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Fecha aspas. Gente, eu vou deixar essa oração aqui na descrição do vídeo para vocês copiarem, né? E sempre que for fazer essa meditação, como a orientação dele, fazer essa prece antes de começar o processo meditativo. Cada vez que você disser e visualizar esta prece, criará uma forma de consciência espiritual que se tornará cada vez mais forte e mais elevada em frequências vibratórias. À medida que o verdadeiro significado da prece for se aprofundando em sua mente e no coração, e suas percepções se elevarem. Depois da oração, relaxe cada vez mais profundamente e deixe sua mente se esvaziar tanto quanto possível. Se pensamentos se intrometerem, recite suavemente: Vida divina,
entre aspas, ou pai, mãe, vida, entre aspas, para você mesmo e volte a aquietar a mente. Depois de muitos meses de sincera meditação, você talvez sinta que seu corpo, de repente, estremece como uma pessoa que está entrando no sono e subitamente acorda. Se isso ocorrer, seja grato, pois sua consciência está penetrando as barreiras das suas forças de consciência previamente criadas e que encapsulam sua alma. Quando sentir que está entrando em um estado de consciência diferente, profundo, tão profundo que mal respira, saiba que você está começando a alcançar seu objetivo. Ao final da meditação, sempre agradeça com alegria e reconhecimento. Lembre-se de que nada do que possa pensar, dizer ou fazer de modo algum pode reduzir tudo que é a consciência, pai, mãe, vida, tudo isso entre aspas e sublinhado. No entanto, qualquer descrença formará uma barreira entre você e o pai, mãe, vida, sublinhado. Quero avisá-lo de que, quando você está tentando aquietar a sua mente e seus pensamentos, pode ser que se sinta pouco à vontade, fisicamente desconfortável e mesmo angustiado. Isso é porque, a princípio, você se baterá contra o muro negro de sua própria consciência, entre aspas, e isso pode ser extremamente desconcertante, inclusive doloroso. Abençoe a experiência e peça o Pai Vida, entre aspas, para entrar em sua consciência da próxima vez e você ouvirá. Isso tudo sublinhado. Depois, se levante e deixe a experiência para trás. Quando você observar que, enfim, está entrando no silêncio, descanse serenamente, sabendo que agora entrou no que se poderia chamar de o Santo dos Santos, entre aspas, pois finalmente está conseguindo conectar-se com o Pai, Mãe, Vida, entre aspas, em você. Será necessário algum tempo para que essa experiência altamente espiritual de silêncio torne-se uma rotina diária. Lembre-se de que você tem a bagagem egóica de toda uma vida para desfazer e dissolver. Seja o que for que perceber ou sentir durante a meditação, quando sair dela, espere sentir uma diferença em sua vida. Lembre-se de que a expectativa é uma forma de consciência, entre aspas, e que, tendo uma expectativa, entre aspas, você estará abrindo o caminho para que o que espera, entre aspas, seja atraído para a sua experiência, seja o que for de que esteja necessitando ou se ocupando. Se não sentir nenhuma nova leveza de espírito, apesar de suas sinceras expectativas, não negue as mudanças nem duvide da possibilidade de ocorrerem. Lembre-se de que sua consciência é eletromagnética, da mesma substância que seu corpo físico e que é a base de todas as experiências de sua vida. Continue esperando. Enquanto você faz isso, está construindo o poder, a energia de suas expectativas, formas de consciência, entre aspas, que atrairão a manifestação de tudo que você está esperando. A consciência, pai, mãe, vida, entre aspas, só pode ser atraída para sua consciência individual pela fé, pela sincera expectativa e pela disponibilidade para abrir-se à purificação do seu impulso magnético emocional de ligação-rejeição, entre aspas. Quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e saem esperando, tudo maiúsculo, mudanças? Quantos se desencorajam quando sentiram uma mudança e depois nada mais durante um tempo? Tenha em mente que eu disse que você está sujeito ao ritmo de altos e baixos, entre aspas. Quando está em baixa, entre aspas, o fluxo da vida divina em seu sistema baixou e as frequências vibratórias de sua consciência também baixaram. Consequentemente, o contato com a consciência pai, mãe, vida, entre aspas, durante esses momentos, no início de sua busca, é quase impossível. No princípio de sua busca da verdade,
Durante a meditação, você está em contato principalmente com seu subconsciente. Descobrirá que há um irritante ressurgimento de todos os seus antigos pensamentos e recordações negativas que você acha que já tinha superado. Quando estiver em alta, entre aspas, descobrirá um ressurgimento de seu ser espiritual e se alegrará com isso. Suas meditações serão mais positivas e produtivas em contato com a consciência Pai, Mãe, Vida, entre aspas. Se você tiver a coragem de persistir e de manter a autodisciplina tanto nos momentos de baixa, entre aspas, quanto nos momentos de alta, entre aspas. Finalmente, descobrirá que o baixo, entre aspas, será menos baixo, entre aspas, e que qualquer estado de depressão será elevado. Lembre-se de que cada momento de consciência em oração, entre aspas, o aproxima do seu objetivo, ainda que você esteja completamente inconsciente disso. Mesmo assim, as coisas estão acontecendo para o seu bem supremo. Acredite nelas. Quando estive na Terra, disse: vim dar a você a liberdade, tudo maiúsculo. Vim trazer para você a vida mais abundante, entre aspas, e tudo maiúsculo. O segredo de seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação-rejeição, entre aspas, para a vida, e nos padrões subconscientes que, às vezes, assumem o controle e o projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar. Por causa desses impulsos naturais da individualidade, entre aspas, você certamente não é livre. Você está sob o controle da escravidão magnético-emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive nas garras do ego, o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Entretanto, o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, entre aspas, o caminho de Cristo, tudo maiúsculo, em que, meditando, ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro, para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro, sob o crânio. As novas células serão impressas com esse novo conhecimento. Esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura, entre aspas, ocorrendo em seu cérebro. Você começará a funcionar cada vez mais na mente supraconsciente, a qual está sempre em maior contato com a consciência Pai, Mãe, Vida, entre aspas, até que chega o momento em que já não pode mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego, entre aspas, dominando sua consciência de todos os dias, e então você morre a morte da total autorrendição. Quando isso ocorrer, a consciência Pai, Mãe, Vida, entre aspas, encherá sua visão, excluindo tudo mais. Você estará entrando nas frequências de consciência, entre aspas, do que chamei na Terra de o reino dos céus, entre aspas. Essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva do tipo de vida que você antes apreciava. Seus pensamentos se purificarão cada vez mais e você se perceberá respondendo às situações, acontecimentos e pessoas de uma maneira mais desapaixonada, ao mesmo tempo em que emocionalmente você talvez esteja menos quente ou frio do que antes. Também estará nos primeiros comprimentos de onda, do qual você chama amor incondicional, entre aspas. E então você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos, o que significa seu crescimento, nutrição, cura, proteção, a satisfação de suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem. Você amará mais profundamente do que antes,
mas não haverá nada daquele sentimento humano, entre aspas, que pode causar tantos erros na comunicação e na ação. Quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior, será capaz de transcender a carga emocional, será capaz de meditar e se inspirar no Pai, Mãe, Vida, entre aspas, e sentirá uma nova energia entrando em seu sistema, trazendo um novo otimismo. Você sorrirá, brincará mais, encontrará felicidade nas pequenas coisas, amará o mundo, sentirá uma transbordante gratidão por cada pequena bênção que entra em sua vida. Você verá as bênçãos se multiplicando em sua experiência e inundando o seu caminhar cotidiano. Como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego, entre aspas? Tal pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Ela terá a convicção absoluta de que, onde quer que vá, estará protegida. Ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda eventualidade negativa, onde quer que esteja. Ela não temerá a doença, uma vez que sabe que todo recurso incorporado em seu sistema para mantê-lo saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. Ela saberá que nunca precisará desejar, entre aspas, as coisas de que necessita para uma vida feliz e cômoda. Continuamente louvará e dará graças ao Pai, Mãe, Vida, tudo maiúsculo entre aspas e sublinhado, por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro. Ela sabe que será guiada para estar no lugar certo, no momento certo. Ela também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente. Porém, o pedido procederá do seu centro espiritualmente iluminado e nunca buscará por qualquer coisa egoísta, mas sempre pedirá por coisas dentro do contexto do que será bom para o seu ambiente, comunidade, família e amigos. Ela terá uma mente aberta, sabendo que a verdade, tudo maiúsculo, é infinita e que mesmo que saiba muitas coisas, sempre há uma dimensão além para explorar. Isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão, inclusive nos reinos celestiais de consciência. Em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. Por fim, estará consciente das tarefas que a esperam e dando graças pela energia e pela disponibilidade de realizá-las, sairá para cumpri-las sem nenhuma resistência interior ou relutância para iniciar. Como resultado dessa atitude na rotina cotidiana, não desperdiçará energia com resistências de nenhum tipo. Se há uma razão especial para resistir a alguma sugestão ou pressão, fará isso com tranquilidade e razoavelmente, sem sentimentos magnéticos emocionais de aborrecimento ou rejeição. Ela se torna uma observadora desapaixonada, fazendo a coisa certa no momento certo. Essa pessoa conduz sua alma com paciência, esperando orientação, esperando que se abram as portas certas, esperando a confirmação de que os planos sejam de fato divinamente desejados pelo seu ser, através de sua mente, coração e energia. Ela se torna uma pessoa que manifesta verdadeiramente a consciência Pai, Mãe, Vida, entre aspas. O homem adquire as características femininas do amor universal e se converte na personificação do amor inteligente ou da inteligência amorosa. A mulher adquire uma característica mais masculina de força e de um forte senso de direção. Se alguém precisa de orientação, ele/ela mostrará uma inteligência amorosa e a pessoa será elevada pelas suas palavras. Se necessita de cura, ele/ela mostrará um amor inteligente e a pessoa será curada.
Esse é o objetivo para o qual amorosamente encaminho você. O caminho para a consciência crística está resumido nestas cartas, tudo maiúsculo. Quando o alcançar, você se alegrará e dirá que valeu a pena cada momento dos tempos duros e acidentados que terão ficado para trás para sempre. Estará livre para subir nas dimensões mais altas, cada uma levando você a novas experiências e alegrias. Você se tornará fundador de uma nova ordem na Terra, a qual será a ponta da lança de uma nova onda de evolução espiritual. Em muitos anos, quando essa evolução espiritual se espalhar às massas em geral, as pessoas finalmente aprenderão como viver em paz uns com os outros. Essas coisas seguramente se passarão e as sementes, tudo maiúsculo, de tal futuro foram semeadas nestas cartas, tudo maiúsculo. Quem quer que dê as boas-vindas a elas em sua consciência e conserve a fé, por fim verá florescê-las em beleza, alegria e harmonia, produzindo frutos em sua vida diária. Creia, pois eu, o Cristo, falei. E assim acabamos a carta 8 deste livro. Como todas as outras, é uma carta bem profunda e com muitas coisas para a gente refletir e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, eu desejo a todos ótimas reflexões sobre essa e todas as outras cartas. No próximo episódio daremos continuidade, começando a última carta, que é a carta 9. E lembre-se, eu vou deixar aqui na descrição a oração para vocês copiarem e fazerem antes de meditar. Então, um beijo grande para todos. Eu sou um outro você.